levar nosso pensamento ao alto, nos prepararmos, cada um a receber essas emanações do alto, o nosso canal intuitivo possa estar conectado com os nossos bons amigos do plano espiritual superior, para que nos intuam, nos inspirem, a captarmos ao máximo todas essas emanações que, através da letra, da doutrina de Jesus, através da doutrina de Kardec, através de Chico Xavier, através de André Luiz, nos traz a cada semana ensinamentos, o campo teórico a ser refletido no nosso dia a dia, nas nossas tarefas, nas nossas inserções, no plano espiritual, através dos canais mediúnicos, através da nossa casa Lucas de Assis, as entidades que protegem a nossa casa, que nos conectam ao alto, e é o amigo espiritual de cada um, que é o mensageiro de Jesus, com a tarefa de guiar os nossos caminhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e livrai de todo mal, Senhor, e que assim seja. Vamos lá, então? Vamos lá, então. Vamos lá, pessoal, seguindo nos estudos do livro Missionários da Luz, capítulo 16, Incorporação. Prosseguindo em meus estudos sobre os fenômenos mediúnicos de variada expressão, sempre que meus serviços habituais me permitiam, regressava à crosta, aprendendo e cooperando no grupo em que Alexandre funcionava na qualidade de orientador. Minha frequência, porém, em virtude das obrigações por mim assumidas em nossa colônia espiritual, não podia ser assídua, razão por que procurava aproveitar as mínimas oportunidades a fim de enriquecer as minhas experiências. Em uma das reuniões a que compareci, um dos cooperadores de nossa esfera aproximou-se do compassivo instrutor e pediu humilde: nossos companheiros encarnados, em solicitações sucessivas, insistem pela vinda do irmão Dionísio Fernandes, atualmente recolhido, como sabeis, em uma organização de socorro. Alegam que a família se encontra inconsolável, que haveria conveniência na visita dele e que seria interessante ouvir um antigo companheiro de lutas doutrinárias. Enquanto Alexandre ouviu em silêncio, o simpático colaborador prosseguiu depois de ligeira pausa. Estimaríamos receber a devida autorização para trazê-lo. Poderia incorporar-se na organização mediúnica de nossa irmã Otávia e fazer-se ouvir de algum modo diante dos amigos e familiares. O mentor pensou durante alguns momentos e redarguiu: não tenho qualquer objeção pessoal em face da providência que você sugere, meu caro Euclides. Entretanto, embora se constitua o nosso grupo de cooperadores encarnados de excelentes amigos, não os vejo convenientemente preparados para o integral aproveitamento da experiência. Sobra em quase todos eles, na investigação e no raciocínio, o que lhes falta em sentimento e compreensão. Colocam a pesquisa muito acima do entendimento. E, como você sabe, as organizações mediúnicas não são filtros mecânicos. Além disso, Dionísio conta com reduzido tempo em nossa esfera. Ainda não pôde nem mesmo retirar-se do asilo que o acolheu em nosso plano. Adicionemos a esses fatores a intranquilidade da família, pouco observadora da fé viva, a diferença de vibrações da nossa esfera a que o nosso amigo procura adaptar-se presentemente. A profunda emoção dele com essa reaproximação, talvez prematura.
a instabilidade natural do aparelhamento mediúnico e possivelmente concordaremos com a inoportunidade de semelhante medida. Euclides, o interlocutor, advogando o pedido veemente do círculo, não se desencorajou e insistiu. Reconheço que a vossa palavra é sempre ponderada e amiga. Concordo em que não alcançaremos o objetivo desejado. Todavia, reitero-vos a solicitação, ainda mesmo que o fato não ultrapasse a feição de simples experiência. É que existem irmãos esforçados, aos quais muito devemos aqui, no trabalho do bem diário ao próximo sofredor. E sentiríamos felicidade em demonstrar-lhes o testemunho do nosso reconhecimento e estima sincera. Alexandre sorriu com a generosidade que lhe era característica e observou. Só possuo razões para endossar seus pedidos. E já que você insiste na providência para atender aos companheiros que se sentem igualmente credores de sua confiança e estima, pode avisá-los de que Dionísio virá. Eu mesmo cuidarei de trazê-lo pessoalmente. E como Euclides agradecesse tocado de imensa alegria, Alexandre encerrou a conversação acrescentando: faça a promessa para a noite de amanhã. É sempre mais fácil dar com alegria do que receber com acerto. Afastamo-nos. Por que eu interrogasse quanto ao processo fenomênico da incorporação, o benigno instrutor esclareceu de boa vontade. Mediunicamente falando, as medidas são as mesmas adotadas nos casos de psicografia comum, acrescentando-se, porém, que necessitaremos proteger com especial carinho o centro da linguagem na zona motora, fazendo refletir nosso auxílio magnético sobre todos os músculos da fala, localizados ao longo da boca, da garganta, laringe, do tórax e abdômen. Atendendo-me às interpelações, o instrutor relacionou diversas elucidações de ordem moral, alusivas ao assunto, comentando as dificuldades para difundir nos corações terrenos os valores da consolação legítima, em virtude das exigências descabidas da pesquisa intelectual. Admirava-lhe a sabedoria profunda e a sublime compreensão das fraquezas humanas quando atingimos a instituição de socorro a que Dionísio se recolhera em plena região inferior, não muito distante da crosta terrestre. Entendendo-se com os espíritos do bem, consagrados aos serviços do amor cristão em zonas semelhantes, conduziu-me à presença do recém-desencarnado, que se mantinha sob forte excitação. Dionísio, falou Alexandre bondoso após a saudação usual. Lembra-se do nosso grupo de estudos espiritualistas? Como não? E com que saudades! Suspirou o interlocutor. Nossos amigos do círculo pedem a sua presença, pelo menos por alguns minutos, prosseguiu o mentor gentil. E deliberei conduzi-lo até lá, para que você fale, não somente a eles, mas também aos familiares. Que ventura! Exclamou Dionísio, quase chorando de contentamento. Ouça, porém, meu amigo, tornou Alexandre sereno e enérgico. É indispensável que você medite sobre o acontecimento. Lembre-se de que você vai utilizar um aparelho neuromuscular que não lhe pertence. Nossa amiga Otávia servirá de intermediário. No entanto, você não deve desconhecer as dificuldades de um médium para satisfazer a particularidades técnicas de identificação dos comunicantes diante das exigências dos nossos irmãos encarnados. Compreende bem? Sim, replicou Dionísio, algo desapontado. Estou agora no mundo da verdade e não devo faltar a ela. Recordo-me de que muitas vezes recebi as comunicações do plano invisível por meio de Otávia com muitas prevenções,
e não raro vacilei, acreditando-a vítima de inúmeras mistificações. Alexandre, muito calmo, observou: Pois bem, agora chegou a sua vez de experimentar. E se antigamente era tão fácil para você duvidar dos outros, desculpe a fraqueza dos nossos irmãos encarnados, caso agora duvidem do seu esforço. É possível que não alcancemos o objetivo. Entretanto, nossos colaboradores insistem pela sua visita e não devemos impedir a experiência. Antes que Dionísio se internasse em novas considerações, o interlocutor rematou: Concentre-se com atenção sobre o assunto. Peça a luz divina em suas orações e espere-me. Conduzi-lo-ei em nossa companhia, deixando-o na residência da médium com algumas horas de antecedência, para que você encontre facilidades no serviço de harmonização. Despedimo-nos em seguida, registrando efusivos agradecimentos do interlocutor. O caso interessava-me, por isso mesmo roguei a permissão de Alexandre para acompanhá-lo de mais perto. Autorizada a fazê-lo, segui um instrutor que se dirigiu no dia seguinte à instituição a que Dionísio se recolhera, amparando-o convenientemente para a visita projetada. Com a gentileza de sempre, Alexandre guiou-nos até a morada da médium Otávia, onde Euclides, o benevolente amigo da véspera, nos aguardava, cheio de atenções. O prestimoso mentor despediu-se com delicadeza extrema e, deixando-me em companhia dos novos colegas, acrescentou: A reunião dos companheiros encarnados terá início às 20 horas. Todavia, entre 18 e 19 horas, estarei aqui de regresso, a fim de acompanhá-los ao nosso núcleo de serviço. E fixando-me, concluiu bondosamente: Aproveite a aproximação de Euclides, meu caro André. Um bom trabalhador tem sempre proveitosas lições a ensinar. Euclides, sorrindo, agradeceu comovido e conduzia-nos ao interior doméstico, enquanto Alexandre se afastava em outra direção. Detivemo-nos em um humilde aposento. Nesta parte da casa, explicou-nos o guia acolhedor, a nossa irmã Otávia costuma fazer meditações e preces. A atmosfera reinante aqui é por isso confortadora, leve e balsâmica. Estejam à vontade. Em vista de ser hoje um dos dias consagrados ao serviço mediúnico, terminará ela os trabalhos da refeição da tarde mais cedo, a fim de orar e preparar-se. Consultei o monstruário do grande relógio de parede, não longe de nós, que marcava precisamente 16 horas, e manifestei o desejo de ver a nossa irmã, que atuaria naquela noite como intermediária entre os dois planos. Deixando Dionísio no aposento a que me referi, Euclides conduziu-me à pequena cozinha, onde uma senhora idosa se mantinha atenta à preparação de alguns pratos modestos. Tudo limpeza, ordem e harmonia doméstica. Notei-a, porém, algo pálida, abatida. Ouvindo minha inquirição discreta, o companheiro informou: Otávia é uma excelente colaboradora de nossos serviços espirituais, mas pela força das provas necessárias à redenção, permanece unida a um homem ignorante, quase cruel. Enquanto o companheiro brutal está ausente, nas horas do ganha-pão, a casa é tranquila e feliz, porquanto a nossa amiga não oferece hospedagem às entidades perturbadoras da sombra. Todavia, quando o infeliz Leonardo penetra este pequeno domínio, a situação se modifica, porque o pobre esposo é um legítimo canteiro espinhoso no jardim deste lar. Faz-se acompanhar de perigosos elementos das zonas mais baixas. Não, não conseguiu ele identificar-se com a missão espiritualizante da esposa? Perguntei com interesse. Não, de modo algum, explicou Euclides sem titubear. Não é novo para a compreensão elevada.
contudo é teimoso nos erros que lhe são próprios. Permite que a consorte nos ajude, em vista da insistência de parentes consanguíneos dele, dedicados à nossa causa e que, influenciados por nós, não lhe permitem afastá-la. A tarefa, porém, não é muito fácil, porque se Otávio é dócil aos espíritos do bem, o esposo é obediente aos cultivadores do mal. Basta, às vezes, traçarmos um programa construtivo com a colaboração dela, para que Leonardo, cedendo aos portadores da treva, nos perturbe a ação, criando-nos graves dificuldades. Percebendo que o abatimento da médium não me passava despercebido, Euclides acrescentou: tão logo prometi ontem alegremente a vinda de Dionísio, desejoso de incentivar o bom ânimo dos amigos encarnados, contando com o concurso mediúnico de nossa irmã, piorou a situação psíquica do esposo imprevidente. Leonardo amanheceu hoje mais nervoso do que de costume. Embebedou-se pouco antes do almoço, insultou a companheira humilde e chegou mesmo a infligir-lhe tormentos físicos. Assustada, a boa Nossa Senhora sofreu tremendo choque nervoso que lhe atingiu o fígado, encontrando-se no momento sob forte perturbação gastrointestinal. Por isso, a alimentação dela foi muito deficiente durante o dia e não tem podido manter a harmonia precisa da mente para atender com exatidão aos nossos propósitos. Já trouxe diversos recursos de assistência, inclusive a cooperação magnética de competentes enfermeiros espirituais para levantar-lhe o padrão das energias necessárias. E só por isto é que a pobrezinha ainda não tombou a camada, embora se encontre bastante enfraquecida, apesar de todos os socorros. Algo desapontado, Euclides considerou após curto silêncio. Como sabe, a harmonia não é realização que se improvise. E se nós, os desencarnados devotados ao bem, estamos em luta frequente pela nossa iluminação íntima, os médiuns são criaturas humanas, suscetíveis às vicissitudes e aos desequilíbrios da esfera carnal. Oh, exclamei fixando a pobre mulher. Não teremos alguém que a substitua? Ela está quase cambaleante. Todos os serviços exigem preparo, treinamento, observou meu interlocutor sensatamente. E não podemos trazer alguém que faça as vezes de Otávia, de um instante para o outro. Não supõe que ela deveria ser feliz para ser mais útil? Indaguei. Quem sabe? Respondeu Euclides com intenção. A mediunidade ativa e missionária não é incompatível com o bem-estar, e, a rigor, todas as pessoas que gozam de relativo conforto material poderiam disputar excelentes oportunidades de serviço em seus quadros de trabalho e edificação. Entretanto, as almas encarnadas, quando favorecidas pela tranquilidade natural da existência física, se mantêm na região de serviço comum que lhes é própria às necessidades individuais. E como o cumprimento do dever com exatidão já representa grande esforço, raramente ultrapasso a fronteira das obrigações legítimas, em busca do campo divino da renunciação. A luta intensiva, porém, dilata as aspirações íntimas. O sofrimento, quando aceito à luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais. A essa altura dos esclarecimentos fraternos, o companheiro sorriu e observou. Formulando semelhantes considerações, não queremos dizer que a mediunidade construtiva deva ser apanágio dos corações algemados à dor. Isso não. As missões da espiritualidade superior pertencem a todas as criaturas de boa vontade. Apenas expressamos a nossa convicção de que almas existem fervorosas no ideal do bem e da verdade,
que se vale dos obstáculos para melhor escalarem o monte da redenção divina. A dona da casa terminara a tarefa de aprontar o jantar humilde e, antes que o esposo voltasse ao lar, dirigiu-se ao quarto íntimo, em que, conforme a notificação de Euclides, costumava fazer as suas preces preparatórias. Penetramos o aposento em sua companhia. Euclides acomodou Dionísio ao lado dela, e, enquanto a médium se concentrava em oração, o delicado amigo aplicava-lhe passes magnéticos, fortalecendo os nervos das vísceras e ministrando, ao que percebi, vigorosas cotas de força, não somente às fibras nervosas, mas também às células gliais. Dona Otávia pedia a Jesus bastante energia para o cumprimento de sua tarefa, comovendo-nos a sua rogativa silenciosa, simples e sincera. Meditou na promessa que os amigos espirituais haviam levado a efeito na véspera, relativamente à comunicação de Dionísio recém-desencarnado. Procurava dispor-se ao concurso mediúnico eficiente, tentando isolar a mente das contrariedades de natureza material. Aos poucos, sob a influenciação de Euclides, formou-se um laço fluídico que ligou a médium ao próximo comunicante. O companheiro que preparava o trabalho recomendou ao amigo desencarnado falasse a Dona Otávia em todas as suas energias mentais, organizando um ambiente favorável para o serviço da noite. Dionísio começou a falar-lhe das suas necessidades espirituais, comentando a esperança de fazer-se sentir junto da família terrena e dos antigos colegas de aprendizado espiritualista. Notando eu que a médium lhe registrava a presença e a linguagem em forma de figuração e lembrança, aparentemente imaginárias na esfera do pensamento. Observei com interesse a extensão da fronteira vibratória que nos separa dos espíritos encarnados. Porquanto, nos achando ali, em frente a uma organização mediúnica adestrada, precisávamos iniciar o trabalho de comunicação como quem estivesse muitíssimo distante, vencendo devagarinho os círculos espessos de resistência. Longo tempo durou o singular diálogo, reconhecendo que, ao fim da interessante conversação prévia entre a médium e o comunicante, palestra essa que foi plenamente orientada pelo trato fraterno de Euclides em todas as minúcias, Dona Otávia parecia mais ambientada com o assunto, aderindo com clareza ao que Dionísio pretendia fazer. Tudo ia bem, e não me cansava de admirar aquele inesperado serviço de preparação mediúnica quando aconteceu alguma coisa muito grave. O dono da casa chegava de volta, quebrando de modo violento. Gente, tem um microfone aberto, por favor, coloquem no mudo. Obrigada. O dono da casa chegava de volta, quebrando de modo violento a tranquilidade das vibrações em que nos mergulhávamos. Vociferando logo à entrada, obrigou a esposa a levantar-se de súbito. O infortunado senhor semelhava-se um brutamonte, nas suas características de tirano doméstico. Algumas entidades galhofeiras e perversas constituíam-lhe o séquito. Dona Otávia serviu o jantar, fazendo prodígios no campo da paciência evangélica. Fim da refeição muito simples, a que compareceu o esposo junto de 2 filhos maiores, a nobre senhora falou ao marido em particular. Leonardo, como você sabe, irei hoje à reunião, saindo antes das 8. Que? Exclamou o interlocutor, encharcado de vinho, a cofiar os bigodes grisalhos. A senhora hoje não pode sair. Nada de sessões. Hoje não. Impressionado com aquela atitude intempestiva, perguntei a Euclides, que seguia a cena muito calmo. E agora?
Já previa a ocorrência, redarguiu-me com manifesta tristeza no olhar, e pedi a uma de nossas irmãs trouxesse até aqui uma tia do bulhento Leonardo, que intercederá a favor de nossos desejos. Não devem tardar. Trata-se de pessoa que se renderá sem esforço. Com efeito, enquanto Dona Otávia enxugava o pranto em silêncio, recompondo a mesa de refeições, ouviam-se palmas à porta. Leonardo foi atender. E, em breves minutos, uma entidade desencarnada, muito simpática, penetrava o interior acompanhando uma velha senhora de semblante acolhedor e risonho. A cooperadora de Euclides veio até nós, cumprimentando-nos sorridente. Profundamente surpreendido, em face de tantos trabalhos para a organização de pequeno serviço consolador, fiz-me atento à conversação que se desdobrou entre os encarnados. Ainda bem que a luta do dia terminou, disse a respeitável matrona, dirigindo-se à médium depois das primeiras saudações. Vim até aqui para irmos juntas. Otávia procurou esconder sua mágoa, sorriu com esforço e respondeu. Ora, minha boa Georgina, hoje não posso. Leonardo está indisposto e pretende recolher-se mais cedo. Já sei, observou a visitante com carinho nas palavras e severidade nas atitudes, fixando o chefe da casa. Você, Otávia, tem compromisso e não pode faltar. Em seguida levantou-se, tocou os ombros do sobrinho, que se derramara no divã, e falou-lhe com franqueza. Meu filho, que você se regale em prazeres e adie a sua realização espiritual por imprevidência e má vontade, eu não posso impedir. Mas advirto quanto aos deveres de sua mulher e nosso núcleo de iluminação, pedindo-lhe não se interponha entre ela e os desígnios superiores. Otávia é uma esposa exemplar, tem tolerado suas impertinências a vida inteira e já entregou ao seu espírito de pai 2 filhos maiores, rigorosamente educados na inteligência e no coração. Não lhe impeça agora o serviço divino. Poderia insurgir-me contra você, induzindo-a a resistir, mas prefiro avisá-lo de que a sua atuação contra o bem não ficará impune. Observei que as palavras da veneranda senhora eram emitidas conjuntamente com grandes jatos de energia magnética que envolviam Leonardo, obrigando-o a melhor raciocínio. Ele meditou por alguns momentos e respondeu vencido. Otávia poderá ir quando quiser, desde que seja em sua companhia. A matrona agradeceu, estimulando-o no estudo das questões da espiritualidade, e quando se dispunham as 2 senhoras a tomar o caminho do grupo de estudos, chegou Alexandre de volta, a fim de acompanhar-nos por sua vez. Reconheci que o instrutor notou, de relance, o estado de abatimento da médium, percebendo as dificuldades que se opunham à prometida comunicação de Dionísio. Mas longe de se referir às advertências da véspera, ele próprio agora era quem se mostrava mais otimista, estimulando, ao que notei, o entusiasmo de Euclides ao serviço do bem. Atingimos o vasto salão daquela oficina de espiritualidade precisamente às 19h45. Como sempre, os trabalhadores de nosso plano eram numerosíssimos, nos múltiplos trabalhos de assistência, preparação e vigilância. Enquanto alguns amigos ansiosos e a família do comunicante, constituída de esposa e filhos, aguardavam a palavra de Dionísio, muito grande era o nosso esforço para melhorar a posição receptiva de Otávio. Alexandre, como de outras vezes, esmerava-se em ministrar o exemplo da cooperação sadia. Determinou que alguns colaboradores dos nossos auxiliassem o sistema endocrínico, de maneira geral, e proporcionassem ao fígado melhores recursos para a normalização imediata de suas funções.
estabelecendo-se determinado equilíbrio para o estômago e intestinos, em virtude das necessidades do momento, para que o aparelho mediúnico funcionasse com a possível harmonia. Às 20 horas, reunida a pequena assembleia dos irmãos encarnados, foi iniciado o serviço com a prece comovedora do companheiro que dirigia a casa. Valendo-se do concurso magnético que lhe fora oferecido, a médium sentia-se francamente mais forte. Mais uma vez, contemplava admirado o fenômeno luminoso da epífise e acompanhava o valioso trabalho de Alexandre na técnica de preparação mediúnica, reparando que ali o incansável instrutor se detinha mais cuidadosamente na tarefa de auxílio a todas as células do córtex cerebral, aos elementos do centro da linguagem e às peças e aos músculos do centro da fala. Terminada a oração e levado a efeito o equilíbrio vibratório do ambiente, com a cooperação de numerosos servidores de nosso plano, Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico, em sentido parcial, aproximando-se Dionísio, que também parcialmente começou a utilizar-se das possibilidades dela. Otávia mantinha-se a reduzida distância, mas com poderes para retomar o corpo a qualquer momento, em um impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo, enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que lhe não pertenciam e que deveria usar cuidadosamente sob o controle direto da proprietária legítima e com a vigilância afetuosa de amigos e benfeitores que lhe fiscalizava a expressão com o olhar, de modo a mantê-lo em boa posição de equilíbrio emotivo. Reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da enxertia da árvore frutífera. A planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares, mas a árvore enxertada não perde sua personalidade e prossegue operando em sua vitalidade própria. Ali também, Dionísio era um elemento que aderia às faculdades de Otávio, utilizando-as na produção de valores espirituais que lhe eram característicos, mas naturalmente subordinado à médium, sem cujo crescimento mental, fortaleza e receptividade não poderia o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes. Por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar por completo a influenciação de Otávia, vigilante. A casa física era seu templo, que urgia defender contra qualquer expressão desequilibrante. E nenhum de nós, os desencarnados presentes, tinha o direito de exigir-lhe maior afastamento, porquanto lhe competia guardar as suas potências fisiológicas e preservá-las contra o mal, perto de nós outros, ou à distância de nossa assistência afetiva. A nossa atmosfera de harmonia, porém, não conseguia sossegar a perturbadora expectativa dos companheiros encarnados. Entre nós, prevaleciam o controle, a disciplina, o autodomínio. Entre eles, sopravam o desequilíbrio e a inquietação. Exigiam um Dionísio homem pela boca de Otávia, mas nosso plano lhes impunha um Dionísio espírito pelas expressões da médium. A família humana aguardava o pai, emocionado e ainda submetido a paixões menos construtivas, mas auxiliávamos o irmão para que sua alma se mantivesse calma e enobrecida, em benefício dos próprios familiares terrestres. Falava o comunicante sob forte emotividade, mas Alexandre e Euclides, ocupando-se respectivamente dele e da intermediária,
fiscalizavam-lhe as atitudes e palavras, para que se manifestasse tão somente nos assuntos necessários à edificação de todos, responsabilizando-o por todas as imagens mentais nocivas que a sua palavra criasse no cérebro e no coração dos ouvintes. Em vista disso, o comunicante portou-se em todos os pontos da mensagem falada com admirável dignidade espiritual, fazendo, porém, verdadeiros prodígios de disciplina interior para calar certas situações familiares e conter as lágrimas estancadas no coração. Depois de falar quase 40 minutos, dirigindo-se à família e aos colegas de luta humana, Dionísio despediu-se, repetindo tocante oração de agradecimento que Alexandre lhe ditou comovido. Nosso concurso decorrera com absoluta harmonia. O manifestante ofereceu os possíveis elementos de identificação pessoal, mas a pequena congregação de encarnados não recebeu a dádiva como seria de desejar. Interrompida a concentração mental com o encerramento, iniciaram-se as apreciações, verificando-se que 4/5 dos assistentes não aceitavam a veracidade da manifestação. Somente a esposa de Dionísio e alguns raros amigos sentiram-lhe efetivamente a palavra viva e vibrante. Os próprios filhos internaram-se pela região da dúvida e da negativa. Interpelado por um dos companheiros, expressou-se o mais velho. Impossível. Não pode ser meu pai. Se fosse ele o comunicante, teria naturalmente comentado nossa difícil situação em família. Outro dos filhos de Dionísio ajuntou levianamente. Não acredito em semelhante manifestação. Se fosse o papai, teria respondido às minhas interrogações íntimas. Será que no outro mundo os pais não mais se recordam do carinho devido aos filhos? No grupo em palestra, formado em um dos recantos da sala, começou a insinuação maledicente. Apenas a viúva e mais 3 irmãos de ideal se mantinham juntos da médium, incentivando-lhe o espírito de serviço por meio de palavras e pensamentos de compreensão e alegria. No agrupamento, onde os filhos externavam ingratas impressões, um amigo, tocado de cientificismo, afirmava solene: não podemos aceitar a pretensa incorporação de Dionísio. Otávia conhece todos os pormenores de sua vida passada. Permanece quase que diariamente em contato com a família. E o espírito comunicante não revelou particularidade alguma, pela qual pudesse ser identificado. E depois de lançar a cinza do cigarro em pequenino vaso próximo, acrescentava mordaz: o problema da mediunidade é questão muito grave na doutrina. O animismo é uma erva daninha em toda parte. Nosso intercâmbio com o plano invisível está repleto de lamentáveis enganos. Um dos rapazes presentes arregalou os olhos e perguntou de súbito: considera, porém, o senhor que Dona Otávia seria capaz de enganar-nos? Não conscientemente, tornou o cientificista com um sorriso superior. Entretanto, inconscientemente, sim. A maioria dos médiuns é vítima dos próprios desvairamentos emotivos. As personalidades comunicantes, em sentido comum, representam criações mentais dos receptivos. Tenho estudado pacientemente o assunto para não cair, como acontece a muita gente, em conclusões fantásticas. Há que fugir do ridículo, meus amigos. Continuando a sorrir sarcástico, acentuava triunfante. As emissões do subconsciente nas hipnoses profundas conseguem desnortear os mais valentes indagadores.
E como se as palavras difíceis e as referências preciosas representassem a derradeira solução do assunto, prosseguiu enfático. A fim de corrigir os desbordamentos da imaginação no espiritismo, criou-se a metapsíquica para dirigir as nossas pesquisas intelectuais. E não podemos esquecer que o próprio Richer morreu duvidando. Não lhe bastaram dezenas de anos consecutivos no estudo sistemático dos fenômenos. As próprias materializações não lhe asseguraram a certeza da sobrevivência. Portanto, a reduzida assembleia escutava-lhe a palavra importante como se ouvisse um oráculo infalível. Em outro recanto do salão, comentava-se o mesmo assunto discretamente. Não acredito na veracidade da manifestação, afirmava em voz baixa uma senhora relativamente moça, dirigindo-se ao marido e às amigas. Afinal de contas, a comunicação primou pela banalidade. Nada de novo. Para mim, as palavras de Otávia procedem dela mesma. Não senti qualquer sinal concludente com respeito à possível presença do nosso velho amigo. Seria muito desinteressante a esfera dos encarnados se apenas proporcionasse ao que nos precedem as frivolidades que o suposto Dionísio nos trouxe. Talvez tenha havido alguma perturbação, disse o esposo da mesma senhora. Não nos achamos livres dos mistificadores do plano invisível. O grupo abafava o riso franco. Nunca experimentei tanta decepção como nesses instantes em que examinava o processo de incorporação mediúnica. Ninguém ali ponderava as dificuldades com que Euclides, o bom cooperador espiritual, fora defrontado para trazer à casa o conforto daquela noite. Ninguém ponderava sobre a luta que o acontecimento representava para a própria médium, interessada em servir com amor na causa do bem. Os companheiros encarnados sentiam-se absolutamente credores de tudo. Os benfeitores espirituais, na apreciação dos presentes, não passariam de meros servidores dos seus caprichos, a voltarem do além-túmulo tão somente para atender-lhes ao gosto de novidades. Com raríssimas exceções, ninguém pensou em consolo, em edificação, em aproveitamento da experiência obtida. Em vez de agradecimento, da observação edificante, cultivava-se a desconfiança e a maledicência. Alexandre percebeu que Euclides acompanhava a cena com justificado desapontamento, agravado pelas advertências da véspera. Mas praticando seu culto de amor e gentileza, o instrutor recomendou-lhe o afastamento, confiando-lhe aos cuidados a entidade comunicante, que deveria regressar sem perda de tempo ao lugar de origem. O instrutor acercou-se de mim, compreendendo o meu espanto, e falou: Não se admire, André. Nossos irmãos encarnados padecem complicadas limitações. Mostrou a fisionomia confiante e sorridente e acentuou: Além disso, como você observa, a maioria tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. Nossos amigos da crosta comumente criticam em demasia e sentem muito pouco. Estimam a compreensão alheia, todavia raramente se dispõem a compreender os outros. Mas o trabalho é uma concessão do Senhor, e devemos confiar na providência do Pai, trabalhando sempre para o melhor. Em seguida, fez algumas recomendações a alguns amigos que ficariam na tenda de realização espiritual e falou: Vamos-nos. Ao nos afastarmos rente à porta, um cavalheiro dizia ao diretor dos serviços: Todos nós temos o direito de duvidar. Não ouvi a resposta do interlocutor encarnado,
mas Alexandre considerou com a expressão fisionômica de um pai otimista e bondoso. Quase todas as pessoas terrestres que se valem de nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. É muito raro surgir um companheiro que se sinta com o dever de ajudar. Final do capítulo 16. É importante a gente se localizar numa situação, né? Esse livro ele foi psicografado no final de 1944, publicado em 45. Aí. Esses fatos devem ter ocorrido entre 43 e 44. Antes disso, só tínhamos o Nosso Lar e os Mensageiros. Esse grupo espírita, muito provavelmente, se leu alguma obra, aqueles médiuns que estão ali, foi o Nosso Lar. Então, eles conheciam a obra do Kardec, se é que estudaram profundamente ou deram uma lida, e aí, tudo bem, alguns ali com mediunidade, e aí acabam constituindo um grupo, como é o caso. No caso aí, a gente vê que o personagem surge aí, o Euclides, que é um espírito, né? Na realidade é um dirigente espiritual, né? que fica subordinado, no caso aí, ao Alexandre, né? Que é o instrutor, e o Dionísio, que foi um médium que desencarnou desse centro espírita. Isso a gente pode trazer para a nossa realidade. A gente está vinculado a uma casa, hoje a Casa Lucas de Assis, um centro espírita. Então, o Dionísio é um médium da casa que desencarnou e foi lá acolhido num pronto-socorro, numa cana de retificação no nosso lar. Então, quer dizer, ele estava numa área lá de recuperação, médium, acolhido no nosso lar. Provavelmente esse centro espírita seja no Rio de Janeiro. Então, esse vínculo também a gente tem que ficar assim, nosso lado, daqui para lá. Os vínculos eles não se dissociam muito da localização espiritual. A gente já falou sobre isso, né? A cidade espiritual em cima de Porto Alegre, em cima da cidade que a gente está vinculado, onde tem a relação social e afetiva. Bom, e aí o que ocorre? No centro espírita, tinha um clamor ali pela médium que provavelmente dirigia os trabalhos, essa Otávia, de receber o espírito de Dionísio. E ela, provavelmente, numa sessão, mas foi de um dia para o outro isso, né? Provavelmente em algumas semanas, deve ter invocado o espírito do Euclides, que é o dirigente dos trabalhos dessa casa, que deu para entender, e disse que ele tinha a intenção, aí não sei quantos, algumas semanas, meses, que tinha desencarnado o Dionísio, que se ele pudesse dar uma mensagem, e que ela estava disposta a isso, e que faria o convite à própria família, né, para estar presente nessa sessão. E o Euclides registra esse pedido, leva para o Alexandre, que aí tem uma visão, um alcance bem superior, já tinha antevisto que tudo que ocorreu no finalzinho aí, a incredulidade coletiva, por isso que ele percebeu que não era o momento, mas para não contrariar o Euclides, porque tinha também um clamor da família, disso, daquilo, e era também, já estava enxergando o próprio Alexandre, um aprendizado para o André Luiz para registrar isso, e graças a isso nós estamos hoje estudando isso, estudando mesmo, porque a gente está comparando com outros estudos nossos, e a gente tem outra percepção hoje, quer dizer, mesmo quem leu há muitos anos, ou está lendo agora e está estudando, a nossa gratidão ao alto de perceber coisas além dessa letra que a gente está lendo. Ou seja, a primeira constatação que eu faço, quando diz ali o Alexandre, uma comunicação mediúnica ela não deve ser mecânica, e sim impulsionada por sentimentos, ele está dizendo que as energias espirituais são proporcionais ao pensamento voltado para fazer o bem. Quando a gente tem a intenção de ajudar, e é um sentimento sincero, isso equivale numa corrente mediúnica. E onde é que a gente fica distanciado disso? E aí, lamentavelmente, eu digo assim, profundamente, depois de estudar muitos anos, a apometria, que é uma técnica, ela nos distancia do sentimento e torna o fenômeno mediúnico muito mecânico. Isso eu digo assim, de ter trabalhado muitos anos, e a minha primeira experiência
no espiritismo, espiritualismo, foi a apometria, as leis da apometria, os livros do Lacerda, tá, tem grande valor e é reconhecido sob o ponto de vista espiritual. Mas eu percebi ao longo dos anos que a apometria distanciava um pouco do sentimento, porque ela era muito mecânica. A constituição do pulso, o que é a apometria? Além de o pulso de energia que se dá para alcançar um determinado resultado nos mundos paralelos, no mundo espiritual. Mas, com o tempo também, estudando as obras do Kardec, essas obras do André Luiz, percebendo que essas energias acumuladas pelo pulso que se dá, elas se dissipam quando elas não são mantidas pelo pensamento. Seja o pensamento do mundo dos encarnados, como também a percepção do mundo espiritual. Veja só que coisa curiosa. Isso a gente pode, se alcança o resultado pela condensação de energias, mas se dissipa se não houver a manutenção do pensamento. E é esse também um dos aprendizados quando se faz lá um atendimento de alívio, da cura da saúde, né? Se aquele que recebe não se conecta a um programa de mudança de comportamento, mudança de pensamento, essas energias que ele recebeu num centro mediúnico, elas se dissipam. Que não tem muita diferença essa coisa de centro mediúnico da doutrina espírita, desse centro espírita, um centro espiritualista, daqueles que fazem a manipulação das energias, na Quiumbanda, na Quimbanda, e assim vai, a banda que for, e da forma que for. Né? Isso já era feito lá nos primórdios, há milênios atrás, através dos pulsos de energias que eram dados daqueles bumbos. Então, os indígenas utilizavam isso, os incas, os maias, os astecas usavam os pulsos de energia com aquele bumbo, tá? E aí isso alcançava o pensamento lá do plano espiritual longínquo e, quando havia sintonia, temporariamente essa situação hipotética espiritual ela se concretizava. É bonito a gente perceber isso, porque isso, quando já estava escrito lá em 1945, e esses médiums que estão lá têm a invocação humana de querer a comunicação espiritual e não tem muita diferenciação do que vem acontecer anos e anos depois, através da mediunidade do Chico Xavier. Quantos e quantos foram os familiares que receberam cartas de consolação do Chico Xavier com a coordenação do Emmanuel, né, e o André Luiz e muitos outros espíritos, o Bezerra de Menezes, e passavam, e em algumas delas a grafia era igual do desencarnado, mas isso era do Chico Xavier. E qual era o grande propósito dessa comunicação? A disseminação do Espiritismo. Era a obra que tinha que ser divulgada. A carta consoladora não era só para a família, mas para a exemplificação coletiva. E aí vejo ali o Dionísio, né? O drama dele. Desencarnado, recebe a notícia de que olha, o Alexandre estava contra, mas acabou aceitando. Tu vai te comunicar lá no centro com os nossos colegas médios e tal, e vai ser através da Otávia. E aí, logo a Otávia, que durante muitos anos eu desconfiava da autenticidade da mediúnica das informações que ela passava. Vejam só o lado humano. Ele, como médium desencarnado, também tinha, e aí nós vamos chegar a uma conclusão no fim, que é o que eu acho assim, um fecho de tudo isso que resolve essa situação para nós. Vamos imaginar a nossa vivência num centro espírita e a gente, incrédulo durante a nossa vivência mediúnica, ali na doutrina, por falta, algumas vezes, até do estudo coletivo, porque às vezes até o espírito que vai, o médium, seu espírito, a sua usina que vai agregar todo esse conhecimento, se ele estudar profundamente, ele consegue filtrar muito mais. E eu digo sinceramente, quando ele fala ali, e vejam só, que a dificuldade que ele tinha como homem, Dionísio, falar pela Otávia.
Eu me lembro de diversas vezes espíritos femininos passando alguma mensagem ou algum seu pensamento, se percebe como se fosse a voz de homem, o comportamento é de homem. Por quê? Porque o filtro do médium é masculino e nós não temos o preparo, e ele diz ali, olha, não está ainda com o preparo, vocês são, claro, um médium muito mais experimentado, mais evoluído, talvez consiga fazer esse filtro. Eu digo por experiência própria, espíritos femininos nunca conseguiram passar para mim a voz feminina. Era um espírito, claro que se percebia que era a mulher pelo tipo de comunicação, mas eu digo assim, a voz, o sentimento, a energia era masculina. Por quê? Porque o médium é masculino. Então, esse filtro que dá para entender bem aí o que ocorre, o Dionísio com a Otávia. E aí eles dizem, não deu para isolar, porque não era esse o grande propósito. E aí ocorre a mediunidade de isolamento exatamente nessas religiões mais afro, lá, aqui Umbanda, porque o médium não suporta a carga vibratória do espírito que vai se comunicar, ele não tem conhecimento, ele tem medo, ele tem ignorância, entre aspas, né? Não no sentido pejorativo, ele não tem conhecimento, e aí o espírito se aposta por inteiro. E aí se vê nitidamente algumas entidades de um sexo ou de outro, um Exu masculino, feminino, tendo uma incorporação completa ao médium. E aí faz todos os trejeitos do outro sexo, ele vai ser mais masculinizado, ou vai ter um jeito efeminado, ou assim, sucessivamente, até pela mensagem. Por quê? Porque há um isolamento, aquele isolamento que não foi feito com a Otávia, até porque não era esse o propósito, não é esse o propósito do Centro Espírita, isso a gente vai ver mais adiante, de a gente perceber por que se dá isso. O mais bonito de tudo isso é se dar conta dessas coisas, da nossa vida prática, de anos, como é que se dá isso e como que se dá também essa aproximação dos espíritos. A gente vê assim que a sessão era às 20 horas. Desde a metade da tarde já estavam envolvidos. E não é assim, é coisa do outro mundo. Era uma mensagem que estava sendo programada, ia chegar um espírito, e durante a tarde já estavam na casa da médium. E mais do que isso, o Dionísio já se aproximando dela e passando uma mensagem. E aí vem um outro aprendizado. Eu me lembro isso aí até hoje, vai se como é bonito estudar, ser uma lida isso aí antes, refletir sobre o que se lê, e me dei conta de quantas vezes, durante a noite, na sessão, te recebi uma mensagem, parece que essa mensagem já estava pronta antes da sessão. E aí ficava assim, será que é coisa da minha cabeça? Não é da cabeça. O espírito que vai passar, ou o grupo, ou o dirigente espiritual, já preparou e já passou o preâmbulo, já deu uma síntese da mensagem, e é através do quê? De fragmentos de imaginação, de linguagem figurada. Olha ali, porque a Otávia recebe durante aquele... Ela diz nitidamente fragmentos de imaginação, linguagem figurada. Quer dizer, quem diz é o como é o nome do cidadão ali, o Euclides, né? O Euclides que comenta com o André que os fragmentos de imagens figuradas são passados para Otávia. E a mensagem e aproximação já se dá durante a tarde. Muitas vezes, quando se vai para um centro espírita, se recebe intuitivamente a presença de espíritos, afetos, sejam eles sofredores, entre aspas, necessitados, ou também afetos nossos que vêm nos visitar com autorização, porque o adequado é no centro espírita, porque não é na nossa casa, não é na nossa residência que eles vão ver a nossa sala, o nosso ambiente, como é que são os móveis, aí vem um outro fenômeno, a psicometria, aquela coisa do envoltório das energias do ambiente, atraem mentalmente o espírito para um passado recente e se desequilibra. Se o Dionísio
não tivesse o acompanhamento espiritual, mesmo sendo médium, ia se desajustar. E depois daquela finalização, provavelmente ele foi neutralizado daquela percepção dos colegas médiuns dele que não acreditaram na mensagem. Ele provavelmente fica subentendido que ele não ouviu, ele não percebeu. E, em seguida, o Alexandre diz para o Euclides levá-lo imediatamente lá para o posto de socorro, onde ele estava sendo, numa cama de retificação, no nosso lar, sendo atendido. Olha que coisa impressionante quando a gente, durante o trabalho, durante a tarde, né, está se preparando, seja a tarefa que for, de um doador, de alguém que vai, ou nós vamos levar espíritos, ou a mensagem que a gente vai passar, o desafio, muitas vezes, do palestrante, que vai passar uma mensagem atrelada a um determinado texto que possa ter ou não estudado, leu, se conectou, e que aquela mensagem vai estar subentendida para atingir um determinado grupo de pessoas que vão estar assistindo ali a palestra, encarnados e desencarnados. Em geral, como fica mais uma vez aí registrado, o número de desencarnados, de espíritos, bem superior ao número de encarnados. Não é só lá no Mensageiro, a gente viu isso várias vezes e hoje se vê ali nitidamente que fica aí, já estamos no horário, né? Mas aí fica bem subentendido. Eu queria falar mais uma coisa e uma conclusão sobre tudo isso. A Otávia, ela passa a mensagem do Dionísio e os seus, depois, né, fica ali a comunicação deles, a linguagem que ela passa é uma linguagem da Otávia. Assim, ela não era o Dionísio falando, era o pensamento do Dionísio passando para ela, mediunicamente. Mas quem está assistindo não tem o conhecimento necessário para perceber isso. As pessoas, isso aí até na atualidade, eu já cansei de ver mensagens que são passadas por uma pessoa, por outros centros, outras mensagens que recebeu, já dei alguns exemplos de outros médios e de um familiar não acreditar. É normal isso. Mas ali, 4/5 das pessoas não acreditaram, dos médios principalmente. O que é 4/5? 80%. Quer dizer, a cada 10, 8 não acreditaram que era o Dionísio falando pela Otávia. Mas o próprio Dionísio, quando era encarnado, não acreditava na Otávia. Mas também, então tem que acreditar cegamente? Não, não tem que acreditar cegamente. Tem que estudar profundamente para poder fazer um filtro de percepção do que é mais importante numa comunicação. A gente começa assim, olha o desafio, tínhamos falado do lado obsessivo, né? Aquele marido dela, o esposo dela lá, aquele cruel, Leonardo, que não queria que ela fosse na sessão, aquele que ele provavelmente intuído para tentar fazer com que ela não fosse naquele dia, e aí o mundo espiritual, o Alexandre, quer dizer, consegue mover uma tia que vem em visita e diz assim, hoje tu vai comigo. E ainda ela diz algumas verdades ali para o Leonardo e ele acaba se acalmando, se envolvendo por aquela energia. Agora, imagina isso na década de 40, né? Era um marido dizendo, hoje tu não vai sair, ainda mais de noite, 8 horas da noite. Quer dizer, veja aí, o que o mundo espiritual teve que enfrentar para que ocorresse a reunião. E, mesmo assim, 80% não é simplesmente não acreditaram, não foram incrédulos. É a conversa maledicente, a conversa desairosa, de querendo diminuir o trabalho do outro, de querendo colocar o médium na dúvida, porque a imperfeição, talvez, do médium de não ter externado de uma forma categórica. Queriam que a voz, o texto e tudo, e eles é que estavam clamando, porque essa sessão só saiu porque os encarnados estavam pedindo. Não foi o Alexandre que disse que a reunião tinha que ocorrer, ao contrário, ele foi contra, mas pelo aprendizado que serviu para o André Luiz e que trouxe esse relato que hoje a gente pode estudar à luz da nossa compreensão. E aí, a gente, para encerrar esse assunto, eu digo assim, pela experiência de muitos anos, eu chego a uma grande conclusão sobre tudo isso.
E aí entendeu o Emmanuel, quando ele, à luz dos fenômenos mediúnicos, ele dizia para o Chico Xavier, teve a fase das batidas na parede, lá no advento do Espiritismo, em 1853 até 57, quando saiu o Livro dos Espíritos, e depois o fenômeno das materializações, que a gente já estudou, né? Tinha o Peixotinho, o próprio Chico Xavier, e que chegou um momento que o Emmanuel cortou. Mais adiante, as psicografias, psicofonias para consolar famílias e o testemunho servir para que a abrangência maior da doutrina espírita pudesse ser permeável por o maior número de pessoas possíveis. E por isso nós temos as obras do André Luiz e muitas outras obras que merecem o nosso crédito. Agora, de tudo isso, é dizer assim, tá? E aí, lá no nosso centro espírita, a gente evitar as Otávias e os Dionísios desencarnados e outros que vão surgir desencarnados, nós vamos ficar naquele, será que a mensagem que ele ou que ela está passando, ela é autêntica? Tem uma forma de resolver tudo isso, é simplesmente utilizar a mediunidade intuitiva. Não há necessidade de passar, através da psicofonia ou psicografia, mensagens para os outros. Não há necessidade. Ao contrário, sempre quando ocorrer esse fenômeno mediúnico, sempre vai ter do outro lado alguém que vai estar sendo intuído pela incredulidade do mundo espiritual inferior, ou também aquela coisa de Santo Tomé, eu tenho que ver para crer, mas aí o que eu vi não é tudo que parece ser, porque eu conheci. Olha as coisas ali, que eram ditas em 1943, 44. Ah, mas ela conhecia tanto o Dionísio que o que ela falou é porque ela conhecia. E hoje não é assim também, quando pega um incrédulo da doutrina. Ah, mas isso é coisa da cabeça dele. Ah, isso é porque ele está condicionado. Nós não precisamos registrar, simplesmente utilizar o canal intuitivo. Eu gostaria tanto, se fosse possível hoje, se a gente voltasse a trabalhar presencialmente, ter um grupo para a gente trabalhar só intuitivamente, ou seja, atende alguém ali, a correr os médiuns em plena harmonia com o alto, entrar num psiquismo abrangente o que for permitido, e médiuns treinados vão dizer assim, olha, vamos desejar isso ou aquilo, endereçar energias para isso, para aquilo. Não precisa, olha, eu digo porque eu recebi, olha o que eu recebi de espírito sofredor, de Exus e disso, daquilo. Claro, a grande maioria lá de baixo, não tive o mérito de receber de cima, mas os de cima não se dá por incorporação, se dá por intuição. E os de baixo, eles usam bem o canal quando eles gostam, porque é um fenômeno físico mediúnico. Porque o médium também gosta da incorporação, porque ele se alivia. Tá? Ele se alivia e muito. Sai bem aliviado e larga todas aquelas energias e se sente. Agora, não há essa necessidade e nem se deve, com um estudo aprofundado, dar vazão a esses estertores, esses ruídos, esses movimentos ruidosos que, sinceramente, a gente fez em várias sessões e não haveria mais a necessidade. Agora teria que ter um compromisso e um estudo harmônico entre a corrente. O estudo para entender o fenômeno, para entender o que está vindo no meu psiquismo tal coisa. Não é de graça que está vindo. E não é animismo, como tenta ali o outro, de forma desairosa, dizer que a erva daninha dos centros espíritas é o animismo. O animismo é próprio de cada um de nós. Nós temos a nossa própria alma, nós temos o nosso próprio espírito que pensa e capta as energias do ambiente, do seu próprio passado e do plano espiritual ao qual a gente esteja vinculado. E se a gente estiver intuído, em sintonia com o alto, o que vira o nosso pensamento no momento aquele do desdobramento é uma coisa que vem do plano espiritual.
e isso deve ser externado com filtros, e sem que necessariamente todo esse trabalho tenha que ter a presença daquele que esteja sendo atendido, aquele paciente, aquela situação, porque muitas coisas vão levar, muitas vezes, até ao medo, ao temor daquele que possa estar pregnado com algumas energias, que possa estar levando a um aprofundamento da sua doença e assim por diante. Ou, algumas vezes, até vinculações espirituais que não é do interesse de que se diga, e eticamente não se deve dizer. Agora, com o estudo, tudo se resolve. Com o estudo, a gente se distancia dessas outras coisas, mas sem estudo, a gente fica subserviente de um. Francisco, tu travou. Não sei se tu tá nos ouvindo, mas tu travou. Travou para todo mundo? Será que foi aqui que travou?